Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Não se esqueça da Loja Assombrada e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E vamos então para o relato que é este daqui, a Lagoa Encantada. Vamos ver do que se trata. Olá, Ana e família, e também olá, assombrados. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Fulana, mas assim como todas as pessoas que relatam, será um prazer imenso ser chamada de Fulana. Os nomes desse relato estarão trocados, menos o nome da lagoa. Tenho muitos relatos, inclusive da minha família, por parte de pai, que morava em outro lugar que também era assombrado, mas hoje é sobre a lagoa. Antes de começar o relato, gostaria de deixar claro que não tenho nenhum preconceito com nenhuma religião e apenas vou relatar o que eu ouvi de outras pessoas e também a minha experiência. Agradeço a todos pela compreensão. Vamos lá! Contexto local. Eu nasci e fui criada no interior do sul do Espírito Santo. Atualmente moro em Sergipe, porém, esses relatos aconteceram enquanto eu morava lá. Para contextualizar, eu morava em um bairro X. Esse bairro X é um bairro litorâneo, bem pequeno e rodeado por natureza. Na cidade, em geral, existem várias lagoas, mangues e um rio que deságua no mar. No bairro em que eu morava especificamente, existiam 3 lagoas. Tinha a primeira, que ficava a cerca de 800 metros a 1 quilômetro, seria isso? À frente da minha casa, onde todo o caminho é um campo de abacaxi, sem casas e um pouco até deserto. Também, descendo o morro, tinha um pequeno laguinho que acredito que seja o caminho que as águas subterrâneas escolheram para desaguar no mar. Então fica à beira da praia. A terceira, e a que eu conto neste humilde relato, é a como os moradores locais chamam Lagoa Encantada, que ficava a também cerca de uns 800 metros a 1 quilômetro atrás da minha casa. A diferença é que ela é adentrando o bairro, então boa parte do caminho é rodeado de casas. No início, esse bairro era praticamente todo do meu bisavô. Mas, como as gerações foram passando, os herdeiros tomando posse das suas partes, vendendo para outras pessoas, se formou ali uma pequena comunidade em cerca de 70%. Formou-se ali uma pequena comunidade em que cerca de 70% das pessoas são meus familiares. Minha avó morava e ainda mora no final da mesma rua em que eu e minha família morávamos. Dada a contextualização, vamos aos relatos. Sim, tem mais de um. O passado da lagoa e a perseguição com a minha avó. Tudo começa com a minha bisavó e o meu bisavô. Aparentemente, eles eram praticantes da Umbanda e usavam as margens da lagoa para efetuar os seus ritos, juntamente com suas filhas, que inclui a minha avó. Minha avó diz que nesse lugar, ela, seus irmãos e seus pais incorporavam diversas entidades e também faziam diversas oferendas em cima de uma antiga mesa de madeira maciça, que até os dias de hoje não se sabe como foi parar nas mãos deles. Mas aparentemente é algo que está sendo passado de geração em geração há um certo tempo já. Aparentemente, após a morte do meu bisavô, os encontros umbandistas diminuíram. Minha avó largou a Umbanda, se converteu ao cristianismo, assim como seus irmãos, exceto uma que aqui vou chamar de Antônia. Minha avó segue firme até os dias de hoje sendo cristã. Porém, todavia, entretanto, após a morte da minha bisa, a minha avó herdou aquela grande mesa de madeira maciça que se encontra na casa dela até os dias de hoje. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, pessoal. Beleza, continuando aqui. Bom, Ana, digo a você,
Desde que a minha avó saiu da Umbanda e aceitou ali o cristianismo, ela nunca mais teve paz. Nunca! Sempre tem algo errado na vida dela. O meu avô, o Jurandir, casou com a minha avó ainda nova. E o casamento deles, no início, era como os casamentos antigos da época, né? A mulher submissa ao marido, meu avô trabalhava na roça e minha avó cuidava das meninas e fazia salgados para vender. Os dois eram cristãos, mas depois o meu avô começou a beber. Largou a igreja, traía minha avó e começou a ficar violento. Em alguns episódios de agressões e ameaças que ele fazia contra minha avó, ele se embebedava e acabava por incorporar um espírito, um demônio, sei lá, como vocês preferirem chamar, que se autodenominava Exu Caveira. E tinha um outro também que vinha em outras ocasiões, mas que eu não me lembro o nome, mas também se autodenominava lá ser um Exu. Toda vez que ele incorporava, ele corria atrás da minha avó com faca, dizia que ia acabar com ela, entre outros xingamentos terríveis. Mas ainda bem que nunca chegou a fazer nada, pois a minha avó clamava o sangue de Jesus e aí o meu avô saía correndo para dentro da mata e sumia até o dia seguinte. Quando chegava, sem nem dizer direito o que até o dia seguinte, quando chegava sem nem dizer direito o que aconteceu. Infelizmente, esses episódios aconteciam com frequência e seguiu assim por muito tempo. Desde que minha mãe era ainda criança, até chegar a eu mesma presenciar esses episódios aí na minha infância. Eu perdi as contas de quantas vezes algum vizinho ligava para minha mãe pedindo ajuda, pois estava ouvindo gritos e ameaças do meu avô dentro de casa, e a minha mãe tinha que ir até lá correndo para ajudar minha avó. E pasmem, assim que a minha mãe chegava, muitas vezes o meu avô já tinha saído correndo para os meios do mato lá, e a minha avó ficava ali, chorando em desespero. Meu avô saía e voltava da igreja. Nunca parou quieto. Apesar dos pesares, ele era um ótimo avô e uma ótima pessoa também. Sempre foi gentil, chegava a ser até bobo, dava dinheiro para as pessoas, ajudava todo mundo. Eu, como neta, não entendia o porquê dele fazer isso com a minha avó, sendo que ele era tão bom para as outras pessoas. Já vejo aí que aí esconde um perfil também que, assim, quem entende melhor desses assuntos já vai saber ir traçando aqui. Ana, eu não quero insinuar nada, mas parece que os espíritos ou demônios que eram invocados naquela lagoa seguiram a minha avó. Talvez alguém da Umbanda aí saiba explicar isso melhor do que eu. Só sei que depois de muitos anos nesse sofrimento, a minha avó expulsou meu avô de casa. E ele, que não tinha mais amor atrativo pela minha avó, foi embora. Ainda morando no mesmo bairro, mas foi embora. Aparentemente com uma mulher que morava em outra cidade, mas veio para morar com ele. Eu sei que até aqui vocês não devem estar entendendo muita coisa. Devem estar se perguntando onde a Lagoa Encantada fica nessa história toda. Calma, que eu já chego lá. Ana, eu não tenho prova nenhuma disso, mas eu acredito que essa tal mulher que foi morar com meu avô se trata também de uma maledite, que só queria sugar o dinheiro do meu avô. Mas essa história eu deixo para depois. Vamos voltar ao assunto principal. Depois que meu avô saiu daquela casa, acredite se quiser, ele nunca mais incorporou nada. Depois de um tempo, parou de beber e agora vive solitário em outra casa, já que a suposta maledite morreu, teve um câncer de maneira estranha. E agora ele está em paz e nunca mais se mostrou violento. Enfim, isso é estranho, mas mais estranho ainda é o que eu tenho para contar sobre o meu avô nessa época em que ele bebia. Nessa época que ele bebia, ficava na gandaia, etc e tal, antes dele sair da casa da minha avó. A Lagoa Encantada e suas histórias.
Bom, ainda quando meu avô morava com a minha avó, ele gostava bastante de ir na lagoa tomar banho sozinho. E também ele só faz suas necessidades no mato. Ele não gosta de usar o banheiro. Ele tem vários relatos sobre essa lagoa, mas eu vou contar 2 deles para vocês. Um dia, o meu avô estava na lagoa sozinho, como muitas outras vezes que ele já tinha ido. Ele estava tomando banho, mas sentiu uma vontade muito grande de fazer o número 2. Então, logo correu para o mato à beira da lagoa para fazer suas necessidades. Diz ele que estava procurando um bom lugar para fazer, quando do nada ele observa que na direção da lagoa, ele estava dentro do mato, olhando em direção à lagoa, dava para ver uma pequena parte da água, mas naquela parte a margem é cheia de mato, então ninguém toma banho naquela parte da lagoa, né? Então, entre as folhagens, ele viu uma belíssima moça, pele morena, cabelos longos e negros, e ela estava sentada na beira d'água, penteando seus longos cabelos negros. Meu avô ficou perplexo, pois quando ele olhou para baixo, percebeu que ela não tinha pernas e sim uma cauda. Era uma sereia. Mas em poucos instantes, a criatura percebeu que estava sendo observada e pulou numa velocidade que meu avô disse que foi só o tempo dele piscar que a criatura já tinha entrado na água. Depois disso, dizendo ele, ficou cabreiro e foi embora dali. Ficou com medo, né? Leia-se assim, ficou com medo e foi embora. Ficou um pouco cabreiro. No segundo relato dele, ele estava passeando pelas margens da lagoa, como ele fazia também de vez em quando, só que dessa vez ele estava do outro lado da lagoa. Quando de novo ele viu uma mulher na beira dessa lagoa, só que dessa vez era uma mulher com pernas, mas igual a que ele tinha visto antes. Morena, cabelos negros. A princípio ele achou que era uma banhista e gritou para ela para ver se ela precisava de ajuda, né? Pois estava nua. E ele achou que talvez alguma coisa pudesse ter acontecido, né? Novamente, a criatura se assustou e pulou dentro d'água. Meu avô pulou junto e tentou procurá-la. Achou que ela estava perdida. Ele disse que nem pensou direito, mas mesmo sendo um ótimo nadador, ele não achou ninguém. Era uma sereia? Era uma ninfa? Um espírito? Um demônio? Eu não sei dizer. O terceiro relato que eu conto dessa lagoa é da minha avó. Ela disse que um belo dia foi tomar banho na lagoa junto com suas filhas e com meu avô. Todas as filhas ainda eram crianças. Minha avó conta que ela estava na parte lamacenta da lagoa. Para todos entenderem melhor, a parte da lagoa que as pessoas tomam banho é como se fosse dividido em 3 faixas verticais. Do lado esquerdo tem lama, do lado direito tem lama também e apenas a faixa do meio tem areia. Melhor para tomar banho. Diz minha avó que estava lá tomando banho tranquilamente, feliz, olhando suas filhas, é claro, quando do nada sentiu uma mão agarrando seu calcanhar. Não era uma mão normal, parecia uma mão feita de lama e a estava puxando para o fundo. Minha avó, no início, achou que pudesse ser uma folha, mas no mesmo instante percebeu que não era, pois aquilo puxava ela para dentro da lagoa. Ela começou a gritar, e quando estava quase se afogando já, o meu avô pulou dentro da água e puxou ela de volta. Meu avô disse que fez muita força para aquilo largar ela, mas finalmente conseguiu. E depois disso, a minha avó nunca mais tomou banho do lado lamacento da lagoa. Ana, são inúmeros relatos de amigos e familiares que moram no bairro e visitam a lagoa. Já foram vistos sereias, ninfas, fadas, demônios, espíritos, tudo o que você imaginar. Que eu nem consigo relatar tudo aqui. Talvez, pode ser até que estão, mentindo. Mas eu sei que o meu avô e a minha avó não estão. Porque sei que eles não inventariam uma coisa dessas. Eu ponho a minha mão no fogo por eles.
meu relato. Quando eu era criança, às vezes o meu pai ia trabalhar, minha mãe também ia, e a minha irmã mais velha ficava na parte da tarde na escola, e muitas vezes eu não tinha com quem ficar em casa. Então minha mãe pediu para minha avó cuidar de mim. Eu ia para casa dela, e nossa, que boas lembranças que eu tenho de lá. Ficava eu e meu primo, que tem a mesma idade que eu, e foi criado pela minha avó, e a gente se acabava de brincar no quintal. Com a terra, os matos e as galinhas, e também um peru, que vivia correndo atrás de mim, querendo me pegar. Mas a minha avó enxotava ele. Bom, depois de muita brincadeira, antes de me levar para casa, o meu avô levava a mim e ao meu primo para a lagoa, onde passávamos o resto da tarde mergulhando e brincando muito. Meu avô ensinou a mim e ao meu primo a nadar. Então, nós éramos 2 peixinhos. Mas é claro que meu avô vigiava a gente. Até aí era tudo perfeito. Só boas lembranças da infância, nada de sobrenatural. Eu voltava para casa e era tudo normal. Mas algo era estranho de noite. Quando eu dormia, sem falta, eu sempre sonhava com aquela bendita lagoa. Todo dia era o mesmo sonho. Nesse sonho, eu me encontrava na margem daquela lagoa. Era noite, a lagoa refletia a luz da lua e tinha um brilho azul mágico. Só que uma mulher surgia de dentro da lagoa em minha direção. Uma mulher muito linda, cabelos longos que iam até os pés. Um vestido parecendo daquelas deusas gregas, longo e de uma alça só. Porém, era tudo feito de água. Ela olhava para mim e desesperadamente tentava falar comigo. Ela não saía da água. Parecia um vídeo... Ela não saía... Ela ficava lá. Ela emergiu da água, mas ela não saía do espaço da água, entendeu? Ela não saía da água. Parecia um vídeo mudo, sabe? Ela tentava falar, mas não tinha som nenhum, não emitia som. Eu nunca fui boa de leitura labial, mas ela insistia em falar comigo e eu balançava a cabeça dizendo que eu não estava entendendo, eu não escutava o que ela falava, ela só mexia os lábios. Quando eu balançava a cabeça dizendo que eu não entendia o que ela estava falando, ela ficava furiosa e entrava na água com raiva e eu não entendia nada. E aí acordava. E toda noite era o mesmo sonho. Toda noite eu encontrava essa moça na lagoa. Até que a minha irmã terminou os estudos e eu agora ficava em casa e não ia mais para a lagoa. Quando eu parei de ir na lagoa, nunca mais tive esse sonho. Olha que interessante. Agora, para finalizar, eu vou contar o meu último relato, que não é sobrenatural, mas é curioso. Eu, minha irmã e o meu cunhado costumávamos passear todos os dias com os cães no campo de abacaxi, que fica atrás das casas do bairro. Lá é amplo, tem algumas pequenas estradinhas e é um terreno quase que a perder de vista. Um dia eu fiquei curiosa para descer aquele campo, pois nunca tinha visto por lá. Minha irmã e meu cunhado toparam na hora, pois também são curiosos. Andamos e chegamos no final daquele campo de abacaxi. E fomos barrados pela cerca. Quando chegamos lá, eu tive uma sensação muito estranha. Olhando aquela baixada, adivinha o que é que tinha lá? O final daquela lagoa. Na minha mente era o final da lagoa, mas mais pra frente eu descobri que, na verdade, lá era a nascente dela. A visão era meio distante, tinha muitos matos em volta, mas o que mais me chocou foi que no início daquela lagoa tinha um enorme casarão. Ana, sinceramente, eu me achei a descobridora de lugares. Porque assim, aquela casa estava no meio do nada, abandonada, tomada por mato e plantas ao redor. Só dava para ver o lago que nascia em frente à casa. Era tudo muito escondido
e um pouco distante do bairro. Nós nos entreolhamos, comentando o que estávamos vendo e fomos embora. Mais tarde, eu me encontrei com meu avô e perguntei a ele sobre aquele lugar, já que meu avô conhece tudo lá e também ele trabalhava para o dono daquela roça. Ele disse que há muito tempo atrás, quando o nosso bairro era do meu bisavô por parte da minha avó, ali morava uma família muito rica. Diz o meu avô que eles eram filhos dos barões do café da região do Itapemirim e que se apaixonaram pelo lugar por acharem a natureza dali muito linda. Mas ele disse que depois de um tempo a filha do casal começou a adoecer e ele não sabe por qual motivo eles simplesmente abandonaram a casa e foram embora, sem dizer o motivo, né? E deixaram aquela bela casa para trás. Diz o meu avô que ele já foi naquelas redondezas lá, e é dali que brota a nascente da lagoa. E ali ele também já viu algumas aparições, como fadas e ninfas, ou ondinas, né? Será que aquele lugar é protegido por entidades? Seria ali alguma espécie de local que tem um portal aberto para o mundo espiritual? Será que a família que morava ali, eles foram assombrados e mandados embora por esses seres que queriam proteger o local? O que é essa lagoa, afinal? Será que a minha avó e a sua família perturbaram os espíritos desse lugar com algum rito e acabou por trazer desgraça para a própria vida? Ana, eu não sei, mas eu não sei, mas tem, não algum, mas alguns seres habitando ali. Talvez protejam a lagoa, o seu habitat, né? Ou será que estão protegendo outra coisa? Uma passagem? Um outro ser? Quem era o ser me chamando, aquela mulher? Fica o mistério, mas ainda tenho vontade de explorar as redondezas daquela casa antiga e a nascente da lagoa. Essas são as histórias assombradas. E eu juro que... Não, essas são as histórias assombrados. Eu juro que eu contei tudo que eu lembro, pois faz tempo que eu não escuto essas histórias da minha terra natal. Obrigada por ler e perpetuar esses relatos, Ana. Beijos e até a próxima. Um beijo pra você, obrigada. Agora é só pra mim, dá licença. Menina, que interessante. Fiquei curiosa para ir nesse lugar. Olha, penso eu que talvez eles já tenham feito daquela margem da lagoa um local de ritual, porque eles já sabiam, ou foi dito a eles, que ali o negócio era diferente, que tinha alguma coisa ali. Eu não acredito em coincidência. Então são muitas histórias de pessoas diferentes sobre o mesmo lugar, coisas que aconteceram no mesmo lugar, tipos de visões parecidas no mesmo lugar. Então, eles não relatam ver um homem de capuz, aí outro relata ver uma fada, aí o outro relata ver uma criança de roupa antiga. Parece que os relatos são sempre em torno de seres mágicos, né? A não ser... E aí teve o negócio do seu avô, né? Que foi estranho enquanto ele morava ali, depois que ela se converteu, e aí as coisas começaram a acontecer com ele, porque isso que você está me relatando a respeito do avô, eu já vi em outras situações também. Mesmo comportamento, que parece que a pessoa é possuída por uma entidade, né, e tem esse mesmo comportamento de perseguição, comportamento, né, com a esposa, aí some pro meio do mato, depois volta. A gente pode questionar também se isso não é um mecanismo de defesa psicológica, psíquica, enfim, se é realmente uma entidade, se não é, se, né?
há que se pesquisar muito em cima disso, né? Tem que ter mais, olhar mais a fundo isso. Né? E depois que ele saiu da casa, as coisas melhoraram, ele inclusive parou de beber, tinha que ver o que acontecia ali. Né? Talvez não fosse só espiritual, mas é muito estranho, como você disse, né? Derrubei o celular. Enfim, mas aí esses outros relatos que ele mesmo conta da possível sereia na água, ela diz que ninfas, né, ou ondinas, não sei, que são seres relacionados à água. Eu gostaria muito de ouvir as outras histórias que as outras pessoas têm em relação a essa lagoa, essa casa, essa família abandonando a casa, a filha que adoeceu. Tá, tudo bem, pode ser que por uma emergência eles tiveram que largar tudo e ir para uma outra cidade para cuidar da saúde da filha de repente, e nem olharam para trás, né? Simplesmente largaram a casa. Mas e essas questões que ela fala? Tá, e se tanta coisa acontece nessa lagoa, por quê? Será que esses seres são guardiões realmente de alguma coisa? Um portal? Um tesouro? Um outro ser? O que tem ali? Por que a atividade ali é grande? E desses seres, simplesmente é mágico? O que ela falou ali também? Agora me fugiu o que eu ia falar. Agora não lembro mais o que eu ia falar. Mas o que vocês acham? Conhece algum lugar desse tipo? Qual a opinião de vocês? Deixa aqui nos comentários, sempre com respeito, por favor. E se tem uma história parecida, ou às vezes até nessa mesma lagoa, conta o relato pra gente. Conta aqui pra gente. Fiquei muito curiosa, muito curiosa. Será que ali é um portal, é um local de distorção, né? Houve, por algum motivo, foi aberto de algum jeito, algum portal. Mas eu falo assim, às vezes quando a gente vê esse tipo de local onde tem muitas atividades, como eu disse, são atividades diversas, são aparições diversas. E ali parece que não é tão diverso assim, parece que tá sempre nesse sentido aí das sereias, né, fadas. E a mulher que ela viu, os sonhos. Sempre que ela ia na lagoa, invariavelmente ela tinha o mesmo sonho com essa mesma mulher de vestido de água que falava algo para ela. O que será que ela queria falar? O que será que ela queria comunicar para aquela moça? Moça do relato, você nunca mais voltou para a beira dessa lagoa para saber, para mais ver se você tem o sonho de novo? Ai, menina, se eu fosse você, eu iria acompanhada, é claro. Acompanhada, assim, e entraria na lagoa, passaria um tempinho ali, tentaria meditar, né? Talvez, não sei, né? De repente a gente vai cutucar a onça com vara curta e às vezes também não sei, né? Mas é interessante, achei muito interessante. O que vocês acham? Conta aqui pra gente. Pessoal, este foi o relato de hoje. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê num próximo relato, ok? Beijos e fui! Tchau, tchau.